Capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem. O item terceiro. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Porquanto, a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo, o orgulho, a arrogância, a vaidade, a intransigência. E aí poderíamos alencar uma série de palavras que impedem o nosso processo evolutivo. E aqui, ao depararmos-nos com essas sublimes verdades, com esses sublimes ensinamentos, nós começamos então a deparar com as nossas necessidades de aprimoramento íntimo e de aperfeiçoamento do espírito. O mundo carece do Evangelho. Nós carecemos da prática do Evangelho. A falta de amor, a falta de respeito pelo próximo, vai levar certamente muitas pessoas por um caminho espinhoso, cheio de dores e sofrimento. Mas, em contrapartida, o caminho das bênçãos, o caminho da fraternidade, o caminho da luz, conduzirá muitos de nós ao aperfeiçoamento, ao aprimoramento, à melhoria íntima, para que possamos, então, estabelecer os padrões necessários para evoluirmos, para aprimorarmos e para estarmos melhores amanhã do que já estamos hoje. Façamos o melhor. Procuremos o melhor. Façamos por onde o melhor nos envolva, nos fortaleçam e nos impulsione para a construção de um mundo de paz, de harmonia e de fraternidade, onde as luzes divinas sempre nos fortalecerão e nos impulsionarão para as realizações sublimes de um amanhã, que depende das nossas ações hoje. Por isso, aqui o convite de Jesus é para que nós tenhamos amor ao próximo e conquistemos o amor do próximo. E a caridade é uma grande ferramenta que nos impulsionam e que nos ajudam nesse sublime desafio. Entretanto, há geralmente equívocos no tocante ao sentido da palavra amar. Nesse passo, não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. E muitas das vezes, a pessoa sabe que a gente não quer mal a ela. Ela também não nos quer mal, mas ela não suporta conviver conosco. Qualquer arranhãozinho, qualquer ruído na comunicação, há um rompimento de um processo de estabilização de sentimentos. E logicamente que essa palavra amar aqui não é beijar e abraçar, é saber conviver, é saber olhar nos olhos dos outros, é saber estender as mãos e vamos caminhar juntos, vamos lutar pelos nossos ideais, vamos trabalhar edificando bem. Se estamos juntos dentro de uma casa espírita ou dentro do movimento espírita, que sejamos unidos, que sejamos companheiros de verdade. Mas no nosso meio tem muitas pessoas perigosas e onde quer que elas não existem. Em qualquer lugar que caminharmos, depararemos com pessoas perigosas. Em qualquer lugar que caminharmos, depararemos com pessoas insensatas. Mas, em compensação, por onde passarmos, por qualquer caminho que trilharmos, encontraremos as bases da luz, da fraternidade e do amor divino. Construamos, meus irmãos, a nossa fortaleza íntima, o nosso empreendimento de luz, para que nós sejamos mais dignos de nos aproximar de Jesus. O convite, que foi ampliado por Kardec, esse insigne espírito que trouxe para nós oportunidades de fazermos as nossas reflexões, catalogou as comunicações espíritas e organizou meticulosamente, para ampliar o nosso entendimento do Evangelho e nosso aperfeiçoamento dos sentimentos. Muitas das vezes, achamos isso está muito distante daquilo que eu posso fazer. E nossos mentores falam assim, meu Deus, quanta futilidade no que ele está dizendo. Ele já deveria estar praticando isso, exemplificando esses ensinamentos. Ou ele ou ela. E a gente quer postergar, fazer de conta que estamos muito pequenos ainda. Mas, na realidade, a vida nos mostra uns novos horizontes e também nos mostra que já estamos bem grandinhos para esse empreendimento
de crescer e aprimorarmos-nos para Deus. Trabalhemos, pois, pelo nosso aperfeiçoamento, pelo nosso aprimoramento e, acima de tudo, procuremos entender o tamanho da nossa responsabilidade para não nos comprometermos perante as leis divinas com atitudes infantis. Até que um dia estejamos todos unidos no sentimento de amor, no sentimento de paz, no sentimento de fraternidade. Façamos, pois, da nossa jornada evolutiva as bênçãos de luz, as bênçãos de misericórdia, para que todos que estejam ao nosso redor nos impulsionem e nos aprimorem para as realizações de uma manhã sempre mais edificante. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa, sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Assim como tem aquelas pessoas que elas têm aquela índole de querer nos prejudicar, e não importa por qual caminhada estejamos, mas existe também aquelas que não querem nos prejudicar, mas também não querem que a gente cresça. Existe também aquelas que faltam um pouco nos carregar no colo para que a gente possa se aperfeiçoar, se aprimorar. Procuremos, pois, meus irmãos, entender. Confiança que devemos ter, confiança que devemos conquistar, confiança que devemos passar. Mas, acima de tudo, devemos saber com quem vamos fazer realmente amizade. Para que nossa fortaleza íntima, o nosso aprimoramento íntimo, seja o impulsionador para que todos nós estejamos nos preparando, nos aperfeiçoando para nos aproximarmos do Pai. A caminhada está começando. As luzes do amor começam a brilhar nos horizontes, ampliando o número dos trabalhadores que querem seguir com Jesus. O convite está feito para todos nós. O aprimoramento é de cada um de nós. E é por isso que em cada passo da nossa existência, nós vamos dando um passo, mais outro passo, até que todos nós estejamos unidos no sentimento do verdadeiro amor, no sentimento do verdadeiro cristão, que ama e realiza o melhor para que todos possam caminhar para a luz. Entre as pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Quando a gente encontra aqueles amigos de velhos tempos, que às vezes a gente está um pouco afastado por vários problemas, trabalho, mudamos de residência, a gente tem aquele prazer de estar ali, de conversar, de passar as informações. Em compensação, às vezes aquela pessoa que está perto da gente todo dia, a gente fala assim, poxa, tem que encontrar essa pessoa hoje. E aí nossos protetores dizem assim, você já corrigiu seus sentimentos com essa pessoa? Aí a gente infantilmente fala assim, mas não dou conta. E eles vão mostrando para a gente o quanto é importante fazer esses pequenos ajustes dos sentimentos para que a gente possa, então, estar mais próximos daquelas realizações que nós devemos empreender. E como fazer isso? Procurando se aperfeiçoar, procurando dar um passo de cada vez, procurando construir os alicerces de uma manhã de luz, construir os alicerces de uma manhã de fraternidade. E Paulo deixa uma receita também lá no Evangelho. Oremo-nos uns pelos outros, para nos fortalecermos no bem e livrarmos-nos das tentações. Os convites são constantes. Os convites todo momento estão sendo feitos. Devemos começar a colocá-los em prática. Devemos começar as realizações que o amor divino
espera de cada um de nós. A diversidade da maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. Coitado dos médiuns, né? Já começam a experimentar aqui na Terra as reações que vivenciarão no mundo espiritual. Só que lá, por um conjunto de fatores, nós somos encaminhados para grupos afins. E aqui nós somos encaminhados para grupos necessários ao processo evolutivo, necessários ao aprimoramento, necessários a buscar o crescimento. E dentro de todas essas necessidades, dentro de todas essas dificuldades, precisamos treinar a sentir melhor e a emitir melhores sentimentos por qualquer um. É treino. Temos que treinar a emitir bons sentimentos, treinar a emitir bons ideais, treinar a emitir uma corrente de fluidos que realmente impulsione para o bem, uma corrente de fluidos que realmente faz-nos crescer e aprimorar constantemente. Os pensamentos malévolos nos distanciam dos trabalhadores do bem. Coloca entre nós, os trabalhadores do bem, barreiras que eles podem até forçar a transpor, mas eles esperam que nós hajamos com inteligência e com respeito para nos educar e nos aprimorar na hora de praticarmos os sentimentos necessários ao aprimoramento, ao aperfeiçoamento. Tenhamos, pois, meus irmãos, consciências das nossas responsabilidades, consciências dos nossos ideais que devemos estabelecer, que devemos cumprir, porque o amanhã será tanto mais feliz e tanto melhor, quanto melhor soubermos agir na edificação do bem, na edificação do verdadeiro sentimento de fraternidade. A misericórdia divina está sempre nos oferecendo as bênçãos do amor, as bênçãos da paz. E muitas das vezes nós estamos fugindo dessas realidades transcendentes, procurando construir coisas que não fazem muito sentido para a nossa evolução. Mas todos nós temos que estar atentos em como agir para o bem, em como edificar o bem, para que o amanhã seja de luz, de paz e de fraternidade para todos nós. E aí, no amanhã de luz para todos nós, nós já treinamos a sentir paz, treinamos a conviver, treinamos a perdoar, e essas correntes de pensamentos negativos deixam de existir. Não é utópico. É possível. E, aliás, é necessário que façamos isso. Senão a gente não evolui. Senão a gente fica parado no tempo, no espaço. Se a gente faz o melhor nos impulsiona, o melhor traz para nós a luz, e a gente segue, então, na direção a Jesus. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Portanto, já existem determinados padrões que nós vamos vivenciar aqui, determinados fluxos de energias que saem um pouco do nosso controle. Mas, por outro lado, nós precisamos, conforme a gente já disse antes, ir treinando, desenvolver os bons sentimentos uns com os outros, aprendendo a conviver uns com os outros, para que as nossas sensações possam ser aperfeiçoadas, possam ser melhoradas. E a gente, então, possa fazer com que os inimigos tornem-se mais amenos, que emitam energias menos pesadas para nós. E aí, vai facilitar essa convivência. Porque as diferenças existem. As diferenciações estão sempre presentes em nossa caminhada. Mas o aprimoramento dos nossos corações, o aprimoramento dos nossos sentimentos, nos levarão
a estarmos mais próximos de Deus. E Deus, que é todo amor e misericórdia, espera de nós que saibamos exercitar esses sentimentos, que saibamos exercitar os bons sentimentos e nos aprimoremos para estarmos mais próximos do Pai. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda ceder no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. Portanto, não é a gente ter os passos dos nossos sentimentos padronizados para todos, mas à medida que a gente reduz o sentimento de ódio, de desprezo, de tensão com relação ao outro, as coisas começam a se aprimorar, a aperfeiçoar e crescer. Cada um vai agindo, vai trabalhando, vai fazendo para que o amanhã de luz se estabeleça para todos nós. E saibamos construir esse sentimento de paz, saibamos construir esse sentimento de luz, saibamos edificar a paz, a fraternidade e a harmonia em nossos corações. Saibamos edificar os melhores sentimentos em nossa alma, para que a gente tenha mais condições de caminhar sem os embaraços que os inimigos tentam colocar para nós. Porque à medida que a gente se fortalece no sentimento de amor, a ação do ódio torna-se menor. E aí o amor vence uma multidão de pecados, o amor impulsiona os nossos adversários para as realizações do bem, para o aprimoramento próprio e o fortalecimento íntimo que lhes dará condições de também vibrarem melhor. Porque quando o sentimento de ódio se avoluma, cresce-se a imposição para que o outro sofra as consequências. Mas quando o sentimento de ódio reduz e o sentimento de amor cresce, os elos de ligações vão ficando mais fortes, ligações para o bem, lógico, vão ficando mais fortes e as pessoas vão se aprimorando, vão se aperfeiçoando. Treinemos a melhorar os nossos sentimentos. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos servamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, a razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Como nós estamos imprimindo os nossos sentimentos, como nós estamos buscando nos aperfeiçoar, como nós estamos buscando aprimorar os nossos ideais de amor e de paz. Façamos o melhor para que o melhor nos procure. Façamos o melhor para que o melhor nos envolva, nos impulsione e todos nós estejamos mais e mais condizentes, agindo de forma condizente com as leis divinas. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Aí nós temos que procurar aperfeiçoar, procurar aprimorar os nossos sentimentos e desenvolver o sentimento de amor. Tem uma filosofia japonesa que ela prima muito pelo perdão. Então, quando você fala para um dos palestrantes que você tem uma dificuldade de perdoar alguém, ele te convida a sentar na cadeira e repetir o nome da pessoa e falar que ama aquela pessoa, que perdoa aquela pessoa. Por 10, 20 minutos. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu perdoo meu pai, eu perdoo minha mãe. Ou eu amo meu irmão, eu perdoo meu irmão, eu amo meu irmão, eu perdoo meu irmão. Eu amo minha irmã, perdoo minha irmã, eu amo minha irmã, perdoo minha irmã. E assim sucessivamente, até que você estabeleça um padrão. E a gente está falando de envolvimentos familiares. Só para exemplificar, mas pode ser o chefe. Pode ser o colega de trabalho. Pode ser aquele colega chato de ônibus que todo dia entra no ônibus junto contigo, com as conversas que você não gosta, com as brincadeiras que você não gosta. Você tem que fazer o exercício do amor. O exercício do perdão. Para que você possa viver em paz, para que você possa viver se alimentando do bem. O trabalho íntimo está sendo convidado por todos nós.
Trabalhemos, pois, por essas realizações. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto, sem condições, o mal que nos causem. Então, não guardar ódio nem rancor. Já falamos anteriormente, né? Desliguemo-nos desses padrões. Não termos pensamentos ocultos que queiram vê-los se prejudicando. E não impormos condições para o perdão. Mesmo que eles tenham nos causado mal, que a gente esteja desplugado dessas ideais, desses sentimentos, dessas situações. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando a ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai vossos inimigos. E a gente, lendo aqui, a gente estava pensando numa pessoa que a gente conviveu muito por um bom tempo, na faculdade, depois da faculdade. E um dia, numa troca de mensagem de WhatsApp, a pessoa discordou daquelas ideias. Eu discordei das ideias dela. Ela simplesmente excluiu de todas as redes sociais. Aí eu estive pensando, por que as pessoas agem de uma forma tão tempestiva por coisas tão banais? Não guardo ódio, não guardo mágoa, mas ela provavelmente sim. Então tudo que a gente fez para ajudar a pessoa, tudo que a gente fez para colaborar com a pessoa joga fora por causa de uma frase que ela discordou. E o mundo hoje tem muita coisa assim. As pessoas querem discordou, exclui. Você não pode ter opinião própria. Você tem que ser de uma tribo que todos pensam igual. E onde você vai chegar? Aqui, talvez nesse capítulo, está mostrando exatamente a nossa necessidade de aprimorarmos-nos, de desenvolvermos sentimentos de paz, sentimentos de fraternidade, sentimentos de misericórdia. Não devemos colocar nenhum obstáculo nas reconciliações. Esse é o dever cristão. Se a pessoa criou um problema com você, ela criou o problema. Você esteja em paz. Não coloque esse obstáculo ou condição para reconciliar. Procurar desejar o bem e não o mal. Seguir em paz com você mesmo. Se a pessoa não quer conversar com você, que é tão comum hoje esse exemplo que a gente deu, deixe seu coração tranquilo, que ela desperte para Deus, que ela consiga entender a misericórdia divina, entender as leis divinas para se aprimorar, para se aperfeiçoar. Desperte para Deus. Então guardemos júbilo para que um dia ela possa se despertar, sem pesar, sem mágoa, sem ressentimento. Se aconteceu algum bem a ela, que as luzes divinas continuem iluminando-a, abençoando-a, impulsionando-a. É socorrê-los em se apresentando a ocasião. Se tiver a ocasião de fazer um bem a essa pessoa, faça. Se a pessoa precisa de sua ajuda, ajude, sem ressentimento. Mas também sem envolvimento. É abster-se de, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. Para que usar alguma coisa impulsionando sentimento de ódio, sentimento de rancor?
Procuremos nos manter livres das influenciações negativas. E abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. E se você vai tomar uma atitude dessa para prejudicar o outro, vai também prejudicar a si mesmo. Abstenha-te. Não faça nada para prejudicar o outro. Mantenha-se em paz com a sua consciência. Finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem. É procurar fazer o bem para fazer o melhor para aquela pessoa, para ajudar aquela pessoa, sem a intenção de os humilhar. Que às vezes a gente vai querer fazer o bem e fala assim, tá vendo que você fez aquela brincadeira comigo que eu não gostei. Você tomou aquelas ações comigo que eu não gostei, agora eu estou aqui te ajudando. Isso não é atitude cristã. A atitude cristã é simplesmente ajudar. E a gente, quando sabe que o outro vai precisar de nós, a gente tem aquele prazer. Não é natural que façamos isso? Olha, agora precisa de mim. Calma. Entre casais, então, isso fica latente. E é também entre casais que eles têm que procurar desempenhar o total desapego aos sentimentos que coloque qualquer tipo de obstáculo à boa convivência. Qualquer tipo de obstáculo ao bom entendimento. Tá vendo? Agora tá precisando de mim? Não. Nós precisamos mutuamente uns do outro. Portanto, formamos um casal. Temos que pensar diferente. Temos que agir diferente. Sem querer ficar humilhando um ao outro, sem querer prejudicar um ao outro. Todos nós nos unimos para nos impulsionar ao crescimento, à vitória. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai vossos inimigos. Para termos amor para os inimigos, algumas linhas que você pode agir, que você pode fazer sem se comprometer, sem se prejudicar e sem atrapalhar o processo de evolução também do seu inimigo, daquele adversário, daquele que está ao caminho com você. Que a luz e a paz do Divino Mestre Jesus possa estar sempre iluminando os seus lares, para que, em todos os momentos, saibamos aplicar essas sublimes advertências que Kardec trouxe para nós, para preenchermos os nossos corações com os bons sentimentos, com os bons ideais e podermos estar tranquilo, porque estamos amando os inimigos, não porque vamos colocá-los no mesmo lugar dos nossos amigos nas nossas relações diárias, mas porque nós vamos respeitar as condições deles nas nossas relações diárias. E a misericórdia divina nos impulsionará para as grandes realizações do bem, do amor e da fraternidade. Luz e paz a todos.